Meu nome é Camila Ferraz. Tenho 34 anos e sou capitã do Exército Brasileiro. Numa tarde de sexta-feira em abril, meu marido me mandou uma mensagem. Chega em casa na hora hoje. A mãe preparou uma surpresa. Então saí mais cedo do quartel, coloquei minha filha de 1 ano na cadeirinha e dirigi 110 quilômetros a partir da minha unidade, porque achei que minha família fosse comemorar alguma coisa. Em vez disso, entrei na minha própria sala e encontrei 30 parentes do meu marido em pé, em silêncio. Ninguém sorriu, ninguém olhou para minha filha. Meu marido bateu uma folha de papel na mesa de centro e anunciou que a criança no meu colo não era dele. Minha sogra gritou para eu sair da casa dela. E antes que eu pudesse me defender, a porta da frente, atrás de mim, se abriu de repente. Aquela folha de papel foi o primeiro tiro numa guerra que meu marido tinha passado meses preparando. O que ele não previu foi o que eu faço da vida. Eu movimento provas para o exército. Paletes, guias de carga, recibos. E nos 4 meses seguintes, montei um rastro documental que terminou num tribunal, com os mesmos 30 parentes assistindo. Sejam bem-vindos de volta ao Histórias em Família, onde os dramas familiares e as histórias de vingança se desenrolam devagar, com calma, até o fim. Se uma história assim já bateu na sua porta, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever. Deixa eu te levar de volta àquela porta. Nossa rua em Serra Bonita estava lotada de carros, para-choque com para-choque. Lembro de pensar que Sônia tinha exagerado com essa surpresa. Carreguei a Laura no colo, a bolsa de fraldas no ombro, um bolo de limão da padaria perto do quartel na mão livre. A porta estava destrancada. A sala estava cheia. 30 pessoas, e eu conseguia nomear cada uma delas. Tias, primos, o tio Genésio do Rafael, que chora até em desfile de 7 de setembro, os vizinhos de 2 casas abaixo. Nenhum deles disse oi. A sala tinha aquele silêncio raspado que só se sente num hangar depois que os motores desligam. Rafael estava parado no meio de tudo, como um corretor fazendo visita de imóvel, e minha sogra, Sônia, ao lado dele, com a cara de missa dominical. Perguntei, o que está acontecendo? Rafael pegou uma pasta em cima do aparador, tirou uma única folha e bateu na mesa de centro com força suficiente para chacoalhar os porta-copos. Resultado do exame de DNA, ele disse. Essa criança não é minha. As palavras não fizeram sentido na hora. Eu até ri. Uma risada curta, de espanto, porque era a frase mais ridícula que eu já tinha ouvido naquela casa. Ninguém riu comigo. A voz de Sônia saiu fina e trêmula, do jeito que fica quando ela ensaiou antes. Você usou essa farda e envergonhou essa família. Sai da minha casa. Ela apontou para a porta atrás de mim com o braço inteiro, como se estivesse regulando o trânsito. 30 rostos se viraram para mim no mesmo instante. Laura agarrou a gola da minha jaqueta e nas minhas costas ouvi a maçaneta girar. A porta se abriu e a sargento Marina Reis entrou naquela sala, de jeans e postura de quem está de serviço, segurando uma pasta contra o peito. Ela olhou para a multidão. A multidão olhou para ela. Cheguei cedo? Ela disse, numa voz capaz de parar um comboio inteiro. Ela não tinha chegado cedo. Chegou exatamente na hora, porque 2 semanas antes daquela noite, eu tinha pedido para ela me encontrar em casa às 19h30. Por que eu pedi isso é outra história. E eu chego lá. Tinha a ver com um banco e um número que não dormia. O que importa é o que uma testemunha faz numa sala daquelas. 30 pessoas conseguem se convencer de qualquer coisa. 30 pessoas mais uma estranha de repente se lembram do que realmente sabem, que nesse caso era nada. O tio Genésio parou de balançar a cabeça. 2 primas acharam algo fascinante no tapete. Deixei o bolo de limão na mesinha da entrada, fui até a mesa de centro e peguei a folha de papel do Rafael, enquanto ele me observava do jeito que um vendedor observa você lendo um contrato. Nome de laboratório que eu nunca tinha ouvido falar. Uma porcentagem em negrito. E perto do rodapé, um detalhezinho que me deixou mais firme, em vez de mais fraca. Não falei o que era. Dobrei a folha uma vez, coloquei de volta na mesa e olhei para o meu marido. Eu e a Laura vamos ficar no meu alojamento, eu disse. Pode falar com minha advogada. Depois peguei a bolsa da minha filha, dei um aceno para Marina e saí pela porta que ela ainda segurava aberta. Atrás de mim, Sônia continuava gritando sobre a casa dela.
Foi a última vez que saí por aquela porta acreditando que aquilo passaria. Vocês precisam saber com quem eles resolveram brigar. Meu pai foi sargento de suprimentos, 26 anos de farda. Um homem que achava uma correia de ventilador no meio de uma tempestade de areia. Quando eu tinha 16 anos, alguém da unidade dele maquiou os registros e deixou a culpa escorregar na direção dele. Meu pai se recusou a brigar abertamente. Aceitou uma baixa discreta, nos trouxe de volta para casa e passou os últimos 9 anos dele, meio acreditado, atrás do balcão de uma loja de ferragens. Ele tinha um sermão só, entregue apoiado na carroceria da caminhonete. As pessoas mentem. O papel não pisca. Ele guardava recibo de tudo e não mostrava para ninguém. Eu o amava, e jurei que nunca morreria do jeito que ele estava morrendo, mal interpretado por uma cidade preguiçosa demais para conferir. Aí eu fui e construí a vida dele exata, só que com a postura mais ereta. Bolsa do tiro de guerra aos 18, oficial aos 22, 12 anos movimentando carga e prova para o exército. Conheci Rafael Andrade num casamento quando eu tinha 27 anos, corretor de imóveis de terceira geração, daquele tipo de charme que faz uma sala inteira se inclinar na direção dele. Casamos quando eu tinha 29. Aos 31 comprei a casa em Serra Bonita. Financiamento militar meu, entrada de R$40 mil, guardada um período de missão de cada vez. Os 2 nomes entraram na escritura, porque é isso que casamento deveria significar. Laura nasceu quando eu tinha 33. Nosso combinado era simples. Durante a semana, ela ficava comigo no alojamento de família no Forte Tiradentes, a 10 minutos da creche do quartel. Nos fins de semana, íamos para Serra Bonita e brincávamos de família com o sobrenome Andrade. Eu achava que o deslocamento era a parte difícil do meu casamento. A parte difícil era viver com um homem que estava fazendo inventário de tudo o que eu tinha. Naquela noite, no meu alojamento, com a Laura dormindo apoiada numa toalha enrolada, abri o notebook e fiz o que já vinha fazendo há 2 semanas. Fiquei de olho nos números. Aqui vai a parte que eu prometi. 14 dias antes da emboscada, meu aplicativo do banco me bloqueou o acesso. Liguei para o banco na mesma hora. Um rapaz educado me disse que o e-mail de recuperação da nossa conta conjunta tinha sido trocado, e não por mim. Troquei todas as senhas que eu tinha naquela noite, ativei alertas de transação e redirecionei meu contra-cheque para uma conta só com meu nome. Também pedi para Marina ir comigo à Serra Bonita no dia 19, porque eu pretendia fazer uma pergunta calma ao meu marido sobre dinheiro e queria uma testemunha de boa memória. Foi em cima dessa reunião que o Rafael agendou a surpresinha dele. Agora, com os extratos espalhados na mesa da cozinha, eu finalmente conseguia ver o formato completo daquilo. Nossa poupança conjunta tinha um pouco mais de R$65 mil em outubro. Agora tinha R$2.500. 11 transferências em 5 meses, R$62.700 no total, todas para o mesmo lugar. Andrade Imóveis Operacional. Ele não tinha roubado no sentido legal. O nome dele estava naquela conta, igual ao meu. E quando perguntei ao banco sobre encerrar a poupança conjunta, a resposta foi simples. As 2 assinaturas, as 2. Oi, podia redirecionar meu salário, e redirecionei. Não podia trancar uma porta que os 2 tínhamos a chave. Então fiquei ali, à meia-noite, fazendo conta de sargento, e uma data me gelou. As transferências começaram em novembro. O exame de DNA apareceu em abril. Ele não era um marido traído que descobriu uma prova. Era um homem afundado num buraco construindo uma história para escalar por cima de mim. Na segunda-feira de manhã, meu comandante de batalhão me chamou na sala dele antes de eu terminar o primeiro café. O tenente-coronel Paiva é um homem justo, com cara de arquivo de aço, e deslizou um papel sobre a mesa, sem dizer nada. Um e-mail enviado na sexta à noite, às 23h02, de um endereço feito de letras aleatórias. Assunto: conduta da Capitã Ferraz. Anexado: um escaneamento do tal exame de DNA do Rafael, mais 3 parágrafos me acusando de adultério, escritos por alguém que digitou a palavra honra 4 vezes. Aqui vai algo que os civis nem sempre sabem. No Exército, adultério não é só uma história triste. Segundo as regras que vivemos, pode ser uma infração passível de punição. Uma acusação dessas, por escrito, com um anexo grampeado,
Não é algo que um comandante possa ignorar de ombros. Ele tem que apurar. O coronel Paiva foi decente comigo. Disse que o timing tinha cheiro de tática de divórcio. E também disse a palavra que eu já sabia que vinha: apuração. Que significava uma marcação na minha ficha. Que significava que meu processo de promoção a Major, o que ia para a banca naquele outono, ficaria parado, enquanto estranhos perguntavam para meus colegas sobre meu casamento. Saí daquela sala e fiquei parada no estacionamento por 1 minuto, olhando a bandeira tremular no mastro. Meu marido não tinha mirado só na minha casa. Antes daquela sexta-feira terminar, alguém já estava num teclado mirando na minha carreira. Um divórcio tira metade. Isso foi desenhado para tirar tudo. A casa, minha filha, minha patente, meu nome. Entrei na minha caminhonete e fiz 2 ligações. A segunda foi para um general. O general de divisão Ricardo Aires comanda a divisão, e 11 anos atrás me comandou numa missão internacional. Na época era tenente-coronel, com o hábito de ler cada linha de cada guia de carga. Uma vez o vi recusar um palete de carne que um fornecedor tinha dado de presente ao batalhão, por princípio, em pleno julho, com 43 graus de calor. Foi esse homem que eu pedi 10 minutos. Ele me deu 15. Gelli escutou com as mãos apoiadas na mesa e, quando terminei, não me ofereceu compaixão, porque compaixão não é o que ele tem em estoque. Aqui está o que eu posso fazer, capitã, disse ele. Nada. Não posso pesar a balança a seu favor. O que posso fazer é garantir que ninguém mais ponha o dedo nela também. A apuração corre pelo manual. Sem matalho, sem fofoca organizada, sem enterro de carreira antes dos fatos chegarem, você traz os recibos. Essa é a sua função. Sempre foi. Depois ele pegou o telefone e conseguiu para mim 30 minutos com o Major Daniel Vasconcelos, advogado da Justiça Militar, com porte de corredor e paciência de cirurgião. Vasconcelos olhou o escaneamento do exame do Rafael por uns 90 segundos e quase sorriu. Isso é, no máximo, um resultado de kit caseiro, disse. Sem identidade verificada, sem cadeia de custódia, nenhum tribunal deste país vai tratar isso como prova de nada. Ele não podia me representar num divórcio civil. O exército não funciona assim, mas podia traduzir o campo de batalha. Contrate hoje um advogado de família civil, responda à petição e peça ao juiz que ordene um exame de verdade, do tipo legal, onde todo mundo apresenta documento e um estranho lacra os tubos. Faça a briga de papel ser justa. Vasconcelos disse, e o papel vai vencer, anotei isso. A petição chegou naquela quinta-feira, entregue em mãos no portão do quartel como um desafio. Rafael estava pedindo o divórcio. Ele entrando com o processo, a parte ofendida no próprio roteiro. Ele queria uso exclusivo da casa em Serra Bonita. Queria a guarda provisória da Laura. E a advogada dele tinha digitado os motivos numa listinha arrumada. A mãe reside em alojamento militar. A mãe está sujeita a treinamentos de campo e missões com pouco aviso prévio. A rotina da mãe é incompatível com um lar estável. Minha rotina. Aquela que levava a Laura para a creche do quartel às 7h40 todos os dias, alimentada, vestida e cantando. Atrás da petição veio um segundo envelope, aquele que a advogada dele provavelmente chamava de generoso. Se eu assinasse cedendo minha parte na casa e abrisse mão de qualquer direito às contas da imobiliária, Rafael concordaria em manter o assunto da paternidade em segredo. Longe da igreja, longe do bairro, longe da minha cadeia de comando. Li 2 vezes para ter certeza de que dizia mesmo aquilo. A doutora Vera Kessler, a advogada de família que contratei por indicação do Vasconcelos, leu uma vez. Ela tem 52 anos, usa óculos de leitura pendurados numa correntinha e tem o jeito de trato de uma trituradora de madeira. Isso não é divórcio, ela disse. É uma execução de dívida com suas fotos de casamento dentro. Ele fabricou um escândalo e agora está vendendo o silêncio para você. Ela devolveu o envelope pela mesa. Não vamos comprar. Vamos para o tribunal. Quero fazer uma pausa aqui, só um respiro. Se alguém já entregou algo para você assinar, calado, para manter a paz, me conta nos comentários o que você fez. Olhei-o todos. E se inscreve, porque a próxima coisa que a família dele bateu na mesa não foi uma pasta, foi uma ordem judicial. Kessler espalhou o exame do Rafael na mesa de reunião dela, como um legista começando o plantão.
Me mostra o que está errado nisso, ela disse, e depois respondeu ela mesma, batendo a caneta na folha. Nenhum local de coleta, nenhuma assinatura de técnico, nenhum formato de número de processo que ela já tivesse visto de laboratório credenciado, nada mostrando quem colheu de quem, quando ou quem testemunhou. Prova real de paternidade tem cadeia de custódia, ela disse. Um terceiro neutro confere documento, colhe as amostras, lacra, envia e assina cada repasse. Isso aqui? Ela deu um peteleco no canto da folha. Isso é horóscopo com porcentagem. O nome do laboratório impresso no topo era Gen Teste Diagnóstico. Naquela tarde, liguei 2 vezes para o número de atendimento no papel timbrado. Na primeira, caiu numa caixa postal robótica que repetia o número de volta e desligava. Na segunda, o mesmo robô, o mesmo beco sem saída. Sem música de espera, sem menu, sem gente. Nenhum laboratório que eu já lidei funciona assim. E o exército já me fez lidar com muitos. Kessler protocolou nossa resposta à petição na manhã seguinte, e junto veio a moção que virou a espinha dorsal de tudo o que se seguiu. Um pedido para que o tribunal determinasse exame genético, o de verdade. As 2 partes, documento com foto, coleta testemunhada, laboratório credenciado. Ele construiu o caso inteiro numa única folha de papel, disse Kessler, guardando a moção na pasta. Então vamos pedir ao tribunal que torne esse papel real. Observe o que ele faz quando fizermos isso. Homens inocentes recebem de braços abertos um exame melhor. Ela estava certa quanto a isso. E eu vou contar exatamente como a advogada dele reagiu quando chegarmos lá, mas primeiro o tribunal tirou algo de mim. A audiência de medidas provisórias durou 40 minutos, o que é pouco tempo para perder os dias de semana com sua filha. O advogado do Rafael era um homem suave chamado Prado, que usava a expressão "o lar conjugal em Serra Bonita", do jeito que corretor fala charmoso. Ele pintou o quadro com pincel macio. O pai, autônomo, trabalha de casa. A avó, a 4 quarteirões, dedicada. A mãe, pausa respeitosa, reside em alojamento militar a 110 quilômetros da comunidade da criança, sujeita a exercícios de campo e missões sem aviso prévio. Ele mencionou meu próximo treinamento de 9 dias 3 vezes. Nunca disse que eu era uma mãe ruim, que é o jeito mais esperto de dizer. Kessler rebateu com os registros da creche, o pediatra da clínica do quartel, o simples fato de a Laura ter passado cada dia de semana da vida dela comigo. Mas audiências provisórias funcionam em atalho, e o atalho daquele tribunal foi uma casa com quintal contra uma mulher com escala de serviço. O juiz manteve a rotina de semana no lar conjugal. Laura com Rafael de segunda a sexta, comigo nos fins de semana, chamadas de vídeo no meio. Status quo, ele chamou. Não era status quo de ninguém, era novo em folha, e entregava as terças-feiras da minha filha ao homem que tinha armado um tribunal na sala de estar dela. Kessler segurou meu braço no corredor. Essa é a rodada que as mães militares perdem, disse. Já vi isso por 20 anos. Missão vira roupa de instabilidade, e a tinta seca antes de a verdade aparecer. A audiência final é a briga de verdade. Não se gaste aqui. Eu concordei, profissional como um poste de cerca. Depois fiquei sentada na caminhonete no estacionamento, olhando a cadeirinha vazia no retrovisor, e me permiti exatamente 5 minutos. A família ficou quieta ao meu redor, do jeito que uma cidade fica quieta antes de um temporal, tudo de uma vez, com algum sinal que eu nunca ouvi. Bianca, irmã do Rafael, aquela que ensinou a Laura a bater palma, mandou uma mensagem. Por favor, só assina o que ele mandou. Não arrasta a família nisso, estou implorando. Primas me tiraram das redes numa fileirinha arrumada. A esposa do padre, que tinha me abraçado no batizado da Laura, olhou através de mim no supermercado como se eu fosse uma vitrine com má vista. Alguém, e eu nunca descobri quem, contou ao grupo de esposas do quartel que Camila Ferraz tinha traído o marido, e essa frase atravessou 110 quilômetros mais rápido do que eu jamais dirigi eles. Meus polegares chegaram a digitar a mensagem longa. Você conhece o tipo. Aquela com as datas. Os alertas do banco. A explicação. A prova. O por favor. 3 parágrafos da filha do meu pai, implorando para um júri que já tinha votado. Sentei na cama do alojamento a 1h da manhã e reli, e depois apaguei tudo.
porque se explicar para pessoas que ajudaram a montar o palco, é só aplauso do lado errado. Marina me viu fazer isso, comendo pizza na noite seguinte, e balançou a cabeça devagar. Você fica provando que sabe sangrar em silêncio, ela disse. Um dia desses, tenta vencer alto. Só uma vez, de presente. Falei que o tribunal ia falar por mim. Meio que acreditei nisso. Aí, na quarta-feira, um envelope sem remetente chegou no meu alojamento. Dentro, um cartão em branco, papel creme, encorpado. Nenhuma mensagem. Só um nome, assinado numa letra inclinada e antiquada, no rodapé. Ruth, avó do Rafael. A única Andrade que não tinha ficado parada naquela sala. Enquanto a família votava, eu cuidava da logística. Os extratos bancários intimados chegaram na mesa da Kessler numa caixa, e passei um fim de semana transformando aquela caixa numa pasta com abas coloridas, porque essa é a minha linguagem do amor. Abas vermelhas, 11 transferências, de novembro a março, da poupança conjunta para a Andrade Imóveis Operacional, totalizando R$ 62.700. Abas azuis, o caderno de presença da creche do quartel. Cada assinatura de entrada, desde que a Laura tinha 8 semanas. Minhas iniciais na caixinha, manhã e noite. Centenas delas. É difícil chamar uma mulher de mãe ausente quando a letra dela aparece 2 vezes por dia durante um ano. E depois a aba verde, a que fez a Kessler empurrar os óculos para o alto da cabeça. Em fevereiro, alguém tinha solicitado online uma linha de crédito com garantia da casa de Serra Bonita, R$ 78 mil, com minha assinatura eletrônica no pedido. Eu nunca assinei isso. O pedido tinha sido enviado às 14h14 de uma terça-feira, de um endereço de IP que rastreava até o escritório da Andrade Imóveis. Morreu em silêncio na análise de crédito por um motivo. Os alertas de fraude que eu tinha configurado fizeram o banco ligar no meu celular para confirmar, e eu contei a verdade. Não, não fui eu. Bloqueia. Na época eu tinha imaginado ladrão de identidade. Agora eu sabia o sobrenome do ladrão. Kessler olhou a aba verde por um bom minuto. Ele precisava de dinheiro desesperadamente a ponto de forjar sua assinatura em fevereiro, disse. Lembra disso quando você ficar tentada a pensar que qualquer parte disso era sobre amor, ou dúvida, ou aquela menininha? Isso era um homem se afogando, procurando qualquer coisa que boiasse para se apoiar. E essa coisa era eu. Laura teve febre alta num dos meus fins de semana, puxando a orelha esquerda e chorando aquele choro rasgado que reconfigura a espinha de uma mãe. Levei ela na emergência de Serra Bonita, e quando a enfermeira nos chamou, Sônia estava sentada na sala de espera com a bolsa no colo. Rafael tinha mandado mensagem para ela, aparentemente. Ela nos seguiu para dentro, e eu deixei, porque a Laura estendeu os bracinhos para ela. E o que quer que mais seja verdade nessa história, essa parte era real. Sônia cantou a musiquinha de contar enquanto o médico examinava os ouvidos da Laura. Ela sabia o versinho que a Laura gosta, o dos patinhos. Pegou o sapatinho quando caiu e esquentou nas mãos antes de recolocar. Infecção de ouvido, antibiótico, nada grave. No estacionamento, Sônia ficou ao lado da minha caminhonete, enquanto eu prendia a cadeirinha, e por um minuto estranho, ela falou comigo como mulher, não como veredito. Você acha que eu sou cruel? Ela disse. Eu tinha 27 anos uma vez, na mesma cidade, com gente falando coisa do meu marido. Uma mulher é o que essa cidade diz que ela é. Aprendi isso do jeito difícil, e fiz as pazes com isso. Você também vai aprender. Não tinha maldade na voz dela. Essa era a parte assustadora. Ela não estava cuspindo em mim. Estava recitando o catecismo da cidade, aquele que ela tinha pago a vida inteira para decorar, aquele em que a história da família é uma casa, e toda mulher dentro dela é estrutural. Por um segundo, senti por ela algo quase parecido com ternura. Depois ela ajeitou o casaco e terminou a lição. O Rafael nunca mentiria sobre sangue, ela disse, e foi para o carro. E eu entendi que o sermão nunca tinha sido para mim. Na primeira semana de maio, o tribunal deferiu nosso pedido, e o lado do Rafael perdeu as boas maneiras. Prado se opôs por escrito e pessoalmente. O exame era redundante, invasivo, um insulto a um pai enlutado. Enlutado, ele realmente disse enlutado, sobre um homem cuja filha estava viva e nascendo dentes.
Kessler respondeu com uma frase que pretendo mandar gravar em algum lugar. Se o Sr. Andrade confia no resultado dele, Excelência, um laboratório melhor, só pode concordar com ele. A juíza assinou a ordem. Exame legal de paternidade, as duas partes e a criança. Documento oficial com foto, coleta sob observação numa instalação certificada, cadeia de custódia documentada do cotonete até a bancada do laboratório. Uma semana depois, o cartão de agendamento chegou pelo correio, simples como intimação de júri. Coleta, 9 de maio, 9 horas, ambas as partes, documento com foto obrigatório. Colei no ímã da geladeira do meu alojamento, um ímã em formato de tomate, bem no centro, onde eu ia ver todo santo dia, enquanto a mingau da Laura girava no micro-ondas. A voz do meu pai voltou de alguma carroceria lá de 1998. As pessoas mentem. O papel não pisca. Do lado do cartão eu tinha colado uma cópia da escritura da casa de Serra Bonita. E algumas noites, passando entre o fogão e a pia, eu parava e olhava a linha onde os proprietários são nomeados. Sai da minha casa, ela tinha gritado. A casa dela, meu nome. As duas coisas estavam registradas em algum lugar, e só uma delas era verdade. Aqui está a pergunta que eu quero que vocês segurem, porque eu segurei por 2 semanas seguidas. Se o Rafael realmente acreditasse naquele exame dele, se a ciência estivesse mesmo do lado dele, por que a advogada dele lutou tanto para manter um laboratório melhor longe disso? A apuração do comandante avançou pela minha unidade naquele mesmo mês, educada e pesada, como um piano sendo carregado escada acima. Meu oficial de suprimentos foi interrogado. Meu sargento de transporte foi interrogado. Pessoas que eu tinha treinado, pessoas em cujo casamento eu tinha sido madrinha, sentaram diante de um oficial de investigação e responderam perguntas sobre meu casamento, e depois evitavam meu olhar no posto de combustível, não por dúvida, por vergonha, que de alguma forma pesa mais. Meu processo de promoção foi marcado, formalmente congelado até resolução. A lista de comando de batalhão para a qual eu estava discretamente cotada virou, de conversa, silêncio. E aí a equipe do Rafael protocolou um novo documento no processo de divórcio, uma declaração juramentada de Sônia Andrade afirmando que, no Natal, na cozinha dela, eu tinha confessado um caso com um homem do quartel. Li em pé, Natal na cozinha dela. Eu estava amamentando uma bebê de 5 meses e temperando um peru enquanto Sônia me dizia qual panela eu estava estragando. A declaração nem soava como ela. Soava como a ideia de um advogado sobre ela. A expressão "o referido homem" aparecia 2 vezes, e Sônia nunca na vida disse "o referido homem". Ela fala como boletim de igreja, não como depoimento. Vasconcelos revisou linha por linha comigo e pôs a folha de lado com calma. Perjúrio ditado, ele disse. Lese redigido. Isso costuma rachar quando a testemunha tem que falar em voz alta, numa sala, sob juramento. Até lá, disciplina. A marcação sai quando a verdade entra. Guardei as palavras dele e o aviso da Kessler no mesmo bolso. Eles não precisavam me vencer no tribunal, não de verdade. Precisavam me ver cansada, quebrada, envergonhada e fora antes que a verdade terminasse de amarrar as botas. Saber disso já era um tipo de armadura. Descoberta de provas é uma palavra linda. Significa que o outro lado tem que entregar coisas que preferiria queimar. Kessler exigiu o arquivo digital original do laudo da GenTest, não um escaneamento, o PDF de verdade com as entranhas intactas, e mandou para um perito documentoscópico chamado Roberto Faleiro, um homem quieto que passou 30 anos fazendo papel depor. Enquanto esperávamos o Faleiro, fiz minha própria lição de casa, do tipo que te emitem com prancheta de suprimento. Na emboscada, o Rafael tinha exibido mais do que o laudo. Mostrou para os tios a caixa, o kit de coleta que ele alegou ter usado na Laura em segredo, como um homem exibindo a arma do crime. A exigência de descoberta da Kessler cobria esse kit também. A caixa física, apresentada para inspeção, etiqueta e tudo. Uma caixa de papelão tem etiqueta de envio. Uma etiqueta de envio tem código de rastreio. Kessler intimou os registros da transportadora, e numa terça-feira no começo de maio, a resposta voltou numa única folha. O kit foi entregue na varanda de Serra Bonita no dia 14 de abril, às 14h47.
Peguei o tal laudo e coloquei as duas folhas lado a lado na mesa da cozinha e olhei o que o próprio tempo tinha a dizer sobre meu marido. O laudo, porcentagem, papel timbrado, tudo completo, tinha data de 5 de abril. O exame existia antes de o kit de coleta existir, 9 dias antes. Dá para falsificar um papel timbrado. Dá para falsificar uma assinatura, um telefone, um laboratório que atende com voz de robô, mas um registro de entrega fica no banco de dados de uma transportadora, carimbado por máquinas que não têm a menor ideia de quem é casado com quem. Papel pode ser impresso, histórico, não. Dormi 8 horas naquela noite, pela primeira vez em um mês. O dia 9 de maio amanheceu claro e comum. O escritório de coleta era uma salinha bege ao lado de um consultório odontológico e funcionava na burocracia sagrada do procedimento, que a essa altura eu já amava do jeito que outras pessoas amam catedral. Uma técnica chamada Denise conferiu meu documento na lista dela, conferiu a certidão de nascimento da Laura, tirou fotos e calçou luvas. Rafael chegou 11 minutos atrasado, óculos escuros na cabeça, trabalhando a sala por hábito. Vocês fazem um homem se sentir famoso, ele disse para Denise, soltando o sorriso de vendedor. Denise nem levantou os olhos. Documento com foto, por favor, ela disse, e alguma coisa em mim cantou uma nota baixinha. Ela colheu a bochecha da Laura, enquanto minha filha sentava no meu colo mordendo a orelha de uma girafa de borracha. Colheu a minha, colheu a do Rafael. Cada amostra foi para o próprio envelope, lacrado com fita de evidência, rubricado, registrado, doador, hora, testemunha, enquanto nós dois assistíamos. Cadeia de custódia não é só uma expressão, é uma pequena cerimônia, e cada etapa dela diz a mesma frase: ninguém fica sozinho com a verdade. Essa era a frase à qual a vida inteira do Rafael era alérgica. Na saída, ele passou perto da minha cadeira, se abaixou como se fosse se despedir da Laura, e colocou a voz logo abaixo do zumbido do ar-condicionado. Não importa o que o tubo disser, Camila. Todo mundo já acredita em mim. Depois, agradeceu a Denise em voz alta e saiu, deixando rastro de perfume. Fiquei quieta e deixei aquilo assentar, porque ele não estava errado. Crença é barulhenta, e a crença da família dele tinha 30 vozes e um banco de igreja. Mas enquanto esperávamos aquele tubo lacrado, o telefone da Kessler tocou por causa de um PDF. Então o exército fez o que o exército faz. Me mandou para o campo por 9 dias. Chuva, rádio e comida e combustível para movimentar para 400 soldados. Exatamente como o advogado do Rafael tinha previsto, com tanto pesar. Laura ficou em Serra Bonita, sob a ordem provisória. Eu tinha uma janela de videochamada quase todas as noites. 7 minutos de uma bebê pixelada lambuzando iogurte, enquanto a voz da Sônia comentava fora de quadro, e depois o sinal caía e uma longa caminhada de volta pela lama. Não vou maquiar isso. Aqueles 9 dias foram os piores de toda a guerra. Piores que a sala de estar, porque a sala de estar só tinha tirado minha dignidade. Na sexta noite, numa tenda que cheirava a diesel e lona molhada, eu e a Marina dividimos um brownie de pacote de correspondência e contei para ela a história inteira do meu pai. Os registros maquiados, a baixa discreta, a loja de ferragens. Nunca tinha contado tudo isso para ninguém, nem para o Rafael. Principalmente não para o Rafael. Ele guardava cada recibo que provava a inocência dele, eu disse. Caixas deles. Encontramos no sótão depois do enterro, etiquetadas por mês. Ele podia ter limpado o nome dele em uma semana. Marina ficou quieta um tempo. Então por que ele não fez isso? Ela perguntou, e me ouvi dizendo a verdade em voz alta pela primeira vez. Porque ele tinha orgulho. Ele decidiu que, se a cidade precisava de prova, a cidade não merecia ele, e isso o matou. Não a mentira, o silêncio. Marina me passou o resto do brownie. E você? Ela disse. Fiquei olhando o teto da tenda por muito tempo. Quando voltamos pelo portão no 9º dia, 2 envelopes estavam esperando no meu alojamento, o do laboratório e o do faleiro. Abri o do laboratório em pé, ainda de farda suja, com lama de campo nas botas, a girafa da Laura no balcão. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Rafael Andrade era pai da Laura, dizia o laboratório credenciado. As amostras testemunhadas,
os tubos lacrados, a cadeia ininterrupta de assinaturas. Sentei no chão da cozinha do meu alojamento e chorei uns 90 segundos, do jeito feio. Depois lavei o rosto, porque sei a diferença entre uma batalha e uma guerra. E eu também estava certa. Aqui está o que aquele número mudou em Serra Bonita. Nada. Kessler formalmente notificou o advogado do Rafael naquela semana. E o Rafael, tenho que dar o crédito ao diabo, já tinha se mexido. 2 dias antes do resultado chegar, ele tinha convocado uma reunião de família na casa da Sônia, chorado na mesa da cozinha dela e revelado o novo roteiro. Ele também era vítima. Aquele site de exame tinha aplicado um golpe nele. Ele tinha acolhido a própria filha de boa-fé, pago o dinheiro dele e recebido uma mentira que partiu o coração dele. E agora os advogados diziam que o exame de verdade provava que a Laura era filha dele. E graças a Deus. Graças a Deus. Ele chorou. Bianca me contou depois. Lágrimas de verdade, na hora certa. O homem devia ter feito teatro. E o coro assumiu tudo numa respirada só. Coitado do Rafael, enganado pela internet, e olha como ele nunca deixou de amar aquela menininha. Sônia chamou a Laura de nosso milagre, na escadaria da igreja. Ninguém me ligou. Ninguém pediu desculpa. As mesmas 30 pessoas que tinham assistido eu ser apontada para fora da minha própria porta, simplesmente revisaram a história e mantiveram os lugares. Todo mundo já acredita em mim, ele tinha dito. A crença só precisava de uma nova mão de tinta. Segundo o envelope ainda estava no balcão. O laudo do Faleiro tinha 41 páginas e não pintava nada. Roberto Faleiro tinha desmontado o PDF do Rafael do jeito que se desmonta um fuzil e organizado as peças em ordem. Peça 1. O laudo da Gentest tinha sido montado a partir de um modelo. Um certificado de paternidade de entretenimento, vendido online por uma empresa cujo próprio site diz, em letrinha cinza, apenas para fins de entretenimento. Mesmas fontes, mesmo selo, mesma grade de layout. Faleiro sobrepôs os dois e bateram como impressão digital. Peça 2. Os metadados do arquivo. O campo de autor do PDF dizia Andrade, criado e salvo pela última vez em 30 de março, às 23h38. Peça 3. O dinheiro. O modelo custava R$ 52, comprado em 30 de março com um cartão de débito da Andrade Imóveis. Recibo mandado para o próprio e-mail do Rafael. Intimação é uma coisa maravilhosa. Peça 4. Aquela linha robótica de atendimento da Gentest, um número de telefone por internet, registrado em 28 de março, pago com o Mumas cartão de débito. Ele não tinha só falsificado um documento, tinha montado um cenário teatral inteiro em volta, bilheteria e tudo. E peça 5, minha favorita, grampeada num retorno de intimação. O e-mail anônimo para o meu comandante tinha sido enviado por uma conta criada naquela mesma semana, do mesmo bloco de endereços de internet do escritório da imobiliária. Toda a estrada do mapa do Faleiro voltava para a mesma mesa. Então lá estava, em forma de prova documental. Não um marido enganado por um site suspeito. Um autor. Um homem que digitou a filha para fora do próprio sangue em 30 de março, encomendou um kit cenográfico em 9 de abril para exibir para os tios, e agendou um pelotão de fuzilamento para 19 de abril. Emboscada com data, mentira com data, datada e paga semanas antes de ele descobrir qualquer coisa. Kessler leu as 41 páginas 2 vezes, tirou os óculos e me fez a pergunta para a qual toda a história vinha marchando. Podemos acabar com a liberdade dele, Camila, ou acabar com essa guerra. Escolhe. Não escolhi naquele dia. Escolhi na manhã seguinte, às 6 horas, tomando café preto. A hora em que confio na minha própria cabeça. O passo 1 não era o promotor público. O passo 1 era o tribunal que tinha sido enganado. Kessler redigiu uma moção por fraude processual e anexou tudo. As 1 páginas do Faleiro, a sobreposição do modelo, os metadados, o cartão de débito, a planilha de rastreio mostrando o kit chegando 9 dias depois do próprio resultado. Protocolar aquilo significava me levantar em registro público e chamar meu marido de falsário, por escrito, no meu próprio nome. Não teria como voltar atrás. Nenhuma versão em que a gente reconciliava discretamente no Natal.
Nenhum futuro em que eu e a família Andrade voltássemos a fingir paz. Kessler fez questão de que eu entendesse. Se qualquer peça balançasse, eu seria a esposa militar vingativa que gritou falsificação, e a cidade teria o final dela. Li cada página mais uma vez, conferi os anexos com minha própria pasta como se estivesse fazendo inventário de um comboio, e assinei. Minha mão não tremeu, e quero que saibam que eu conferi. As pessoas mentem. O papel não pisca. E agora meu papel pesava mais que o dele em 41 páginas e um registro de entrega. Naquela noite, fiz mais um arquivamento, um processo particular, juíza de mim mesma. Tirei a aliança, embrulhei numa cópia do protocolo da moção por sanção, lacrei os dois no envelope e escrevi a data por fora, como prova, porque era isso que era. Prova de que eu tinha amado ele, de que tinha sido real do meu lado e de que estava encerrado. Coloquei o envelope na caixa à prova de fogo, ao lado dos documentos de baixa do meu pai. 2 soldados quietos numa lata pequena. Depois dormi, e não sonhei com a sala de estar. Uma moção de sanção é documento público, e Serra Bonita lê seus documentos públicos do jeito que outras cidades leem resultado de jogo. Em uma semana, a história se dividiu. Metade da cidade segurou a linha. Coitado do Rafael, aquela mulher de novo. Mas a outra metade já tinha lido palavras como metadados e certificado de entretenimento e apenas para fins recreativos, e dava para sentir os bancos da igreja mudando de peso. 2 famílias tiraram os imóveis da Andrade Imóveis, depois uma terceira. O tipo quieto de veredito que uma cidade comercial entrega. Não fiz festa. Adoraria dizer que estou acima disso. A verdade é que eu estava ocupada demais, e também minha mãe me criou para comemorar em privado, dentro de um pano de prato. Na quinta à noite, Bianca ligou. Já estava chorando antes de eu dizer alô. Aquele negócio do Natal, ela disse. A declaração da mãe. Camila, eu estava parada na cozinha o tempo todo que você esteve lá. Você falou de peru e de dor de ouvido da bebê. Só isso. Ela também tinha visto a linguagem da declaração. Ouviu a paralegal do Prado guiando Sônia. Só assina. É uma formalidade. Protege a família. Formalidade? Uma declaração juramentada redigida por estranhos, posta na frente de uma mãe enlutada e furiosa como um inário, aberto na página certa. Perguntei para Bianca a única coisa que importava. Você coloca o que acabou de me contar num depoimento por escrito? A linha ficou tão quieta que dava para ouvir o relógio da cozinha dela. Ele é meu irmão, ela sussurrou. E ela é minha mãe. Falei que entendia. E entendia mesmo. Já tinha visto uma família votar antes, do lado perdedor de uma loja de ferragens. Não insisti. Já li o final, então só vou contar. Lembra-me da Bianca. Naquele domingo meu telefone tocou de um número que eu não conhecia, e uma voz como papel seco disse: Aqui é a Ruth Andrade. Vem na terça. Eu faço o chá às 15 horas. Ruth Andrade morava na beira da cidade, na primeira casa que a família já teve. Pequena e quadrada, com fotos em preto e branco subindo a escada. Tinha 84 anos e servia chá como mulher que já sobreviveu a toda a discussão do condado. Vou poupar você do meu discurso, disse, porque cortou logo de cara. Sei o que é meu neto, ela disse. Sei desde que ele vendeu a própria bicicleta 2 vezes no mesmo verão. Senta. Então sentei. E Ruth me deu a única herança que tinha para dar naquele dia, que era a história. Muito antes de eu aparecer, houve problema na família. Problema de dinheiro. Coisa do filho dela. Na época em que Sônia era uma jovem esposa nova no sobrenome. Os detalhes tinham se apagado com os anos, do jeito que Ruth contava. Mas o formato era claro. A família precisou de alguém para carregar a vergonha em silêncio, para o nome continuar vendendo casas. E todo mundo tinha olhado para Sônia. E Sônia tinha assinado o que pediram para ela assinar e engolido o que pediram para ela engolir. Ela perdeu a votação dela, disse Ruth, mexendo o chá. E viveu. E fez disso uma religião. Essa família vota na verdade desde antes de você nascer, filha. Alguém precisa perder uma eleição e continuar vivendo. Perguntei se ela diria algo daquilo em tribunal. Não, ela disse. Simples como previsão do tempo. Sou velha demais para trocar de time em público, mas quis que você mirasse no alvo certo. Nunca foi você que eles votaram contra. É o que você não precisava deles.
Voltei para o quartel com aquilo no peito. Meu telefone vibrou num sinal vermelho. Kessler, eles piscaram. Audiência de conciliação sexta-feira. O lado dele pediu. Na quinta à noite, véspera da audiência, parei no prédio de mediação no centro para deixar cópias dos anexos no escritório da Kessler. E o Rafael estava esperando perto do elevador, como uma coincidência de terno bom. Tinha emagrecido um pouco. A voz saiu naquele registro que ele usava aos domingos de manhã, suave de café, aquele que eu casei. Camila, 5 minutos, sem advogado. Eu devia ter continuado andando. Dei os 5 minutos porque queria ver o vendedor trabalhar mais uma vez. Ele ofereceu tudo. A casa. Sempre foi mais sua. Nós dois sabemos disso. A poupança. Devolvida com juros. A Laura. A escala que você quiser, não vou brigar. Tudo o que eu precisava fazer era retirar a moção de sanção e deixar o laudo do faleiro sumir num acordo selado. Uma assinatura, e todo mundo cura. Ele disse cura 2 vezes. E quando eu não respondi, o registro mudou e o Rafael de verdade veio à tona como uma nadadeira. Você devia pensar no que vencer realmente te dá, ele disse, gentil como uma faca dentro de uma toalha. Mesmo se você levar tudo, ainda vai ser a mulher que 30 pessoas viram sendo expulsa da própria casa. Essa é a versão que vão contar em toda a mesa dessa cidade para sempre. Isso não sai, Camila. Eu garanti isso numa única noite. Você não desfaz em 100 audiências. Depois o elevador chegou, e ele entrou e sorriu para mim até as portas fecharem. E eu fiquei sozinha naquele saguão de concreto, odiando ele com a caixa torácica inteira, porque a coisa mais cruel que ele disse o ano todo era a única frase verdadeira ali dentro. Não dormi muito naquela noite, e meus anexos não tinham nada a ver com isso. Finalmente tive que decidir o que vencer significava. A audiência de conciliação aconteceu numa sala emprestada, com café ruim e vista para a bandeira do fórum. Prado entrou com a cara cinza, ladeado por um segundo advogado que tinham somado para a ocasião, o que já me contava tudo sobre como o laudo do faleiro tinha caído lá. Kessler colocou a cópia dela na mesa, como quem arma a mesa de jantar, e me deu a versão de conselho de guerra uma última vez, baixinho, perto do meu ouvido. Fala a palavra, e eu levo isso do outro lado da rua, para o Ministério Público. Falsificação, fraude. Ele colocou um documento fabricado na frente de um juiz, Camila. Eles levam isso a sério. Você ficaria com a casa, o acordo, provavelmente a imobiliária, quando a poeira baixasse. Você seria a dona deles. Ali estava, servido num prato. Tudo o que eu tinha querido às 2 da manhã no meu alojamento. Toda vez que revivi o braço da Sônia apontando para a porta. Pedi 10 minutos e fiquei no corredor com a Marina, que tinha tirado licença para sentar numa cadeira de plástico e ser minha coluna vertebral. 2 futuros lado a lado, como páginas na minha mesa de cozinha. Futuro 1. Algemas, manchete, Andrade Imóveis um cadáver, Sônia arruinada aos 59. E a Laura aos 8, aos 12, aos 17, aprendendo que o motivo de não ter pai na formatura é que a mãe pressionou, e a cidade recontando isso para sempre comigo no papel da mulher que queimou a família. Mais 18 meses de audiências, no mínimo, com minha filha como prova documental. Futuro 2 só tinha uma coisa dentro, mas eu não conseguia parar de olhar para ela. Um registro. Permanente, público, na própria voz dele. Meu pai tinha caixas de recibos e ninguém para ler em voz alta num tribunal. Eu tinha as 2 coisas e só uma chance de escolher certo. Voltei para dentro. Tenho uma proposta, eu disse. Não é negociável. Fiquei em pé, porque tem coisa que a gente entrega de pé. Aqui estão meus termos, eu disse, e olhei para o Prado, mas estava falando com o homem ao lado dele, que não tinha me encarado desde o elevador. Rafael comparece à audiência final em tribunal aberto e lê uma confissão juramentada para o registro, de que fabricou o exame, de que armou o dia 19 de abril, de que eu nunca o traí. As palavras dele, a voz dele, o nome dele na transcrição para sempre. 2. Recebo guarda legal e física exclusiva da Laura. Rafael tem visitas supervisionadas, com caminho para mais, se aparecer e se mantiver honesto. Ela é filha dele. O laboratório de verdade disse isso, e ela não devia pagar pelo caráter dele com a infância inteira dela. 3. A casa é transferida só para o meu nome, e os 62.700 voltam.
mais meus honorários advocatícios, R$ 25.200. 4. Uma retratação em cartório vai para meu comandante, corrigindo cada palavra da denúncia anônima. Em troca, retiro meu pedido de encaminhamento criminal. Não vou pedir ao tribunal para mandar esse processo para o outro lado da rua. O segundo advogado começou a cochichar. Prado me encarou do jeito que se encara uma granada rolando, até parar com o pino ainda preso. Tinham entrado preparados para a guerra total, e receberam termos de rendição que deixavam o cliente deles com a liberdade, e não conseguiam achar a pegadinha, porque a pegadinha não era para eles. Kessler se inclinou, e embaixo da mesa, a mão dela encontrou meu pulso. Você está abrindo mão do tiro fatal, ela murmurou. Eu sei, eu disse. Estou trocando pelo registro. Ela me olhou por um segundo longo, do jeito que o general Aires uma vez olhou uma guia de carga que finalmente batia, e depois se virou para o Prado e começou a ditar prazos. Rafael nunca disse uma palavra. Assinou o termo de acordo como um homem assinando a venda de um imóvel onde cresceu. A audiência final caiu numa quinta-feira quente de agosto, e a família Andrade veio ao tribunal do jeito que veio na minha sala de estar, em peso, de roupa de igreja, 30 pessoas. Reconheci cada rosto do dia 19 de abril. O tio Genésio, as primas, os vizinhos de 2 casas abaixo. Sônia, primeira fila atrás do filho, queixo erguido, bolsa no colo. A sala tinha até o mesmo silêncio, raspado, esperando. Teve uma diferença no mapa de assentos. Bianca passou pela fileira da mãe, passou por 30 anos de lugar marcado e sentou direto atrás de mim. O depoimento dela tinha sido protocolado 2 semanas antes. A cozinha, o peru, a declaração que não soava como Sônia. E agora ela sentava nas minhas costas, onde uma testemunha pertence, mãos entrelaçadas, tremendo de leve, magnífica. A juíza tratou primeiro dos termos do divórcio, seca como inventário, guarda como acordado, escritura como acordada, restituição de R$ 62.700 como acordada, honorários como acordados. Depois ela disse, entendo que existe uma declaração. E Rafael se levantou. Assisti um homem que nunca, em 9 anos, tinha lido um roteiro que não amava, desdobrar uma única folha com as 2 mãos para não deixá-la tremer. Leu de forma plana, rápida, como refém, mas leu cada palavra. Tinha comprado um certificado de entretenimento online em 30 de março. Tinha inserido o resultado falso ele mesmo. Tinha organizado a reunião de 19 de abril com o propósito de me confrontar publicamente. A denúncia enviada ao meu comando repetia acusações que ele sabia serem falsas. E depois a frase que eu tinha construído em 4 meses, a voz dele rachando bem no meio. Camila Ferraz nunca me traiu. Eu fabriquei o exame. Tudo. Em algum lugar atrás de mim, a esposa do tio Genésio fez um barulho de inário caindo no chão. Sônia se levantou no meio daquilo, no meio da frase, literalmente, juntou a bolsa e saiu do tribunal com os saltos batendo no chão, como um relógio sendo dado corda demais. Não olhou para mim. As portas se fecharam. O filho dela continuou lendo para a sala que ela tinha deixado. A juíza aceitou a confissão no registro, concedeu a moção de sanção e disse as palavras pelas quais eu tinha trocado meu tiro fatal. O tribunal registra o pedido da parte requerente, no interesse da criança menor, de que nenhum encaminhamento criminal seja buscado. O tribunal reserva sua própria discricionariedade sobre essa questão. Reserva. O que significava que Rafael passaria alguns anos conferindo a correspondência com cuidado, o que me pareceu um imposto justo para um homem que uma vez mandou uma bomba pelo correio para minha carreira. Do lado de fora, na escadaria do fórum, a cidade foi processando aquilo tudo. A maioria foi gentil. Um repórter do jornal local pediu comentário e eu recusei, educadamente, 2 vezes. E depois a senhora Albuquerque, do coral da igreja, mulher doce, de verdade, tinha trazido um bolo quando a Laura nasceu, segurou minhas 2 mãos e disse: "Que bom que deu tudo certo, querida. Ainda assim, onde há fumaça, né?" E deu tapinhas nos meus dedos e foi almoçar. Ali estava, o resíduo, a coisa que o Rafael tinha me prometido no saguão do elevador. A mancha que 30 testemunhas e uma retratação em cartório e uma transcrição de tribunal não conseguem lavar totalmente, porque tem gente que prefere o cheiro da fumaça ao tédio dos fatos. Fiquei naquela escadaria e deixei doer, e depois deixei ir.
uma respirada fundo, uma solta. Mais barato que um processo criminal, eu disse para mim mesma, e quase acreditei. Naquela mesma tarde, o exército terminou a burocracia dele. Apuração encerrada, não comprovada, marcação retirada, retratação protocolada. E o general Aires me ligou pessoalmente. O que general não faz para parabenizar você pelo divórcio? Seu processo está andando de novo, capitã, ele disse. Seu nome está numa boa posição na lista de comando. Preciso da sua resposta sobre uma coisa em até 72 horas. A segunda conta tinha chegado. O que o Aires tinha para mim era o futuro que eu vinha correndo atrás desde os 18 anos. Trilha de comando de batalhão, os cursos que alimentam isso, as designações que provam isso. 2 anos de mudanças e missões, a rampa de acesso para tenente-coronel e além. 12 anos da minha vida apontados para aquela oferta como agulha de bússola. Pedi as 72 horas, e passei elas do jeito honesto. Listas na mesa da cozinha, Laura dormindo no fim do corredor, o imã de tomate segurando uma foto agora, em vez de um cartão de agendamento. Depois fui até o comando da divisão e disse não para um general de 2 estrelas. Pedi a vaga de instrutora, no lugar. O curso de logística para capitães, no Forte Tiradentes. 3 anos de estabilidade, casa 6, um endereço só para Laura, uma saída da trilha rápida que a maioria dos oficiais nunca escolhe de propósito. Aires me ouviu com as mãos apoiadas na mesa, do jeito que tinha me ouvido da primeira vez. Você teria conseguido, ele disse. Eu sei, eu disse. É isso que faz ser uma escolha. Ele se levantou e foi até a janela. E por uma vez o homem despachou algo próximo de compaixão. 22 anos de serviço, capitã. Vou te dizer o único balanço que importa. Não é a patente. É o número de pessoas que levantariam a mão direita e jurariam por você sob juramento, sem receber nada, numa quinta-feira qualquer. A sua está cheia. Já vi listas cheias valerem mais do que estrelas. Naquela noite, finalmente entendi a diferença entre o meu pai e eu. E não é orgulho, e não é papel. Ele guardava os recibos dele em caixas que ninguém nunca abriu. Um homem contra uma cidade, sozinho de propósito. Eu deixei as pessoas lerem os meus. Uma sargento, uma advogada, um general, uma cunhada com as mãos tremendo. Prova não é o que salva você. Prova testemunhada, sim. Então escrevi tudo para a única testemunha que mais importa. Uma carta para Laura, lacrada, marcada para o aniversário de 18 anos dela, com a transcrição dobrada dentro. Verdade numa gaveta, não numa parede. A transferência da escritura ficou registrada numa terça-feira de setembro, e Kessler me mandou as chaves num envelope acolchoado, com um post-it que dizia, vai para casa. Dirigi os 110 quilômetros mais uma vez, sozinha de propósito pela última vez, e fiquei parada na porta onde a guerra inteira tinha começado. A sala de estar estava vazia. Rafael tinha levado os móveis. Tudo bem. Que o homem fique com as cadeiras. E sem eles, a sala onde 30 parentes uma vez ficaram ombro a ombro se revelou pequena, comum, só um cômodo com boa luz de tarde e um risco no chão onde uma mesa de centro costumava receber uma pasta batida com força. Andei por dentro e abri tudo. As 2 janelas da sala, a janela da cozinha em cima da pia, a porta dos fundos, a porta da frente, escancarada, até o ar de setembro atravessar a casa como se estivesse pensando em comprar. Fiquei naquela corrente de vento e ouvi mais uma vez, do jeito que a gente testa um machucado. Sai da minha casa, ela tinha gritado, com o braço inteiro apontando para onde eu estou agora. A casa dela. Nunca foi a casa dela. Nunca foi realmente nem dele. Era a casa que minhas missões pagaram. Aquela cujo meu nome estava desde o dia em que assinei. E agora o único nome. No fim de semana seguinte, o berço da Laura foi para o quarto ensolarado, e a Marina carregou caixas e comeu metade da pizza. E minha filha dormiu a primeira noite dela numa casa onde ninguém pode montar um tribunal, porque a mãe dela é dona da porta, e a mãe dela decide quem atravessa, e a mãe dela deixa aberta de propósito. Os meses desde então têm sido quase suspeitosamente quietos. A restituição caiu em 2 pagamentos, no prazo. 62.700 de volta onde começaram, mais os honorários. A Andrade Imóveis ainda está de pé, menor, tocada hoje em dia principalmente por um primo.
Cidades como Serra Bonita não queimam os nomes antigos delas, só param de repetir tanto. E honestamente, essa é a justiça do tamanho certo para essa história. Rafael comparece aos sábados supervisionados no centro de família. Algumas semanas ele é bom com a Laura. A música do patinho, a girafa. E algumas semanas ele cancela com desculpa de corretor. E eu anoto os 2 tipos de sábado num caderno, porque ainda sou filha do meu pai, só que na edição revisada. Sônia mandou um cartão no 2º aniversário da Laura. Rosa, brilho, um ursinho segurando balões. Assinou com uma letra só, C, sem mensagem. E eu entendi completamente. É até onde a religião dela permite ela viajar, e a porta atrás da qual ela está é uma que ela mesma construiu. Escrevi de volta. Obrigada. Ela amou o ursinho. Algumas eleições a gente perde. Ruth me ensinou que dá para viver mesmo assim. Bianca aparece na maioria dos domingos com pão de banana e 0 desculpas sobrando para dar. Ela deu a dela sob juramento, o que já é mais do que a maioria das pessoas jamais faz. E em outubro, tivemos a festa que nunca tivemos em abril. Laura fez 2 anos no quintal da casa de Serra Bonita. Marina no comando do bolo, Kessler numa roupa de fim de semana que ninguém sabia que ela tinha. Metade do quarteirão convidado. General Aires, passando exatamente 20 minutos, de camisa polo, para inspecionar os hambúrgueres e declarar minha logística sólida. Umas 30 e tantas pessoas rindo dentro e fora da minha sala de estar, e a porta da frente escancarada a tarde inteira, com o mesmo imã de tomate, se querem saber, segurando a lista de convidados na geladeira. No abril passado, uma porta se abriu atrás de mim e salvou meu nome porque uma amiga atravessou ela. Agora eu mantenho aberta de propósito, e vejo quem entra, e cada um deles levantaria a mão direita por mim numa quinta-feira. Essa é a fortuna que eu tirei do pior ano da minha vida. A casa veio junto. Se esse ano me ensinou uma coisa que vale a pena gravar em pedra, é isso. Uma mentira precisa de uma sala cheia para continuar viva, mas a verdade só precisa de uma testemunha e de um lugar onde as coisas fiquem registradas. Então construam a vida de vocês onde as coisas ficam registradas, e nunca tenham orgulho demais para entregar a caneta para alguém. Essa é a minha história. Uma mensagem sobre uma surpresa, uma pasta batida numa mesa, um cotonete lacrado e uma porta que se abriu na hora exata. Se alguém está escrevendo a versão deles dos fatos sobre a sua vida agora, comece a guardar o seu próprio registro hoje e encontre a sua testemunha. Compartilhem a história de vocês nos comentários. Eu leio mesmo, e se inscrevam no Histórias em Família, porque semana que vem, outra porta se abre.